O amor é de essência divina, é do primeiro até o último, vós possuís no fundo do coração a faísca deste fogo sagrado. Boa noite a todos e a todas, um abraço fraterno, que Jesus nos ilumine, em especial a todos os espíritos encarnados no corpo feminino, já que nesse mês de março se celebra a experiência feminina. Que Maria, Mãe de Jesus, fortaleça todas nós encarnadas em corpos femininos com responsabilidades variadas e que também fortaleça todos os homens encarnados para que possamos juntos construir uma sociedade melhor e mais justa, baseada na lei do amor. O nosso tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amai o próximo como a si mesmo. Nós vamos trabalhar hoje o item 8, 9 e 10, mas especialmente o item 8 e 9, porque são três instruções dos espíritos. A primeira é do espírito Lázaro, a segunda é do espírito Fenelon e a terceira é do espírito Samson. Então eu sugiro que façamos uma leitura bem atenciosa posteriormente desse texto, que nos traz reflexões valorosas nesse momento sobre a importância de compreendermos o amor na dimensão mais plena, na dimensão que o Cristo nos ensinou. Então vamos ver os pontos principais. Nós pontuamos alguns parágrafos desses três espíritos que tratam sobre o amor. O espírito Lázaro afirma: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência, e os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso realizado em seu ponto de partida. O homem só tem instinto, mais avançado e corrompido só tem sensações, instruído e purificado tem sentimentos, e o amor é o requinte do sentimento. Então vejamos as etapas que nós, enquanto espíritos, passamos. Na primeira etapa, vivenciamos os instintos e ele nos traz exemplos muito práticos das experiências instintivas desde o nascimento, o processo de amamentação, o processo de andar, enfim, atitudes involuntárias que independem diretamente de uma atitude inteligente. Mas, a partir do momento em que vamos nos desenvolvendo, vamos passando para as sensações e o processo evolutivo chegamos aos sentimentos. Mas nós sabemos que esse processo é gradativo e que nem todos os espíritos chegam no mesmo processo, na mesma hora, e para isso nós vamos perceber que a misericórdia divina nos concede o quê? As sucessivas oportunidades para que chegamos a essa plenitude que o Cristo nos ensinou, que é o sentimento do amor, que é através da reencarnação. Lázaro continua: a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e anula as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando sua humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. E aí a gente lembra de vários espíritos, enquanto aqui estiveram encarnados, e um exemplo entre as várias mensagens e exemplos de Madre Teresa de Calcutá, ela diz o seguinte, que a sociedade ela tem fome de pão, mas ela tem muito mais fome de amor. E outro exemplo que é narrado por outro espírito valoroso é o exemplo de Irmã Dulce, que ela narra que um dia, passando pelo viaduto, encontrou um homem
que mendigava alguma coisa. E ela disse que não tinha, e ela apertou a mão dele. E ele disse que fazia muito tempo que não sentia o calor de uma mão. E Madre Teresa de Calcutá ainda fala em uma das suas mensagens que o maior homem é aquele, se mede o homem não pelo tamanho, mas pelo coração, mas pela capacidade de amar. Então nós vamos dizer, ele também, o Espírito Lázaro também disse: eu disse que no seu início o homem só tem instintos. Portanto, aquele que é dominado pelo instinto está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo. E ele ainda fala que o homem mais abjeto, mais vil, mais criminoso tem por o ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente. A prova de tudo que eu tendência diminuída é muitas vezes atingido proporções sublimes. Ele disse, nessa questão aqui, ele fala, é muito interessante porque a gente vê todas as pessoas trazem na sua essência a lei do amor. Então esse sentimento se manifesta de várias maneiras. Mais cedo ou mais tarde ele vai aflorar, mesmo ele coberto pelo orgulho, pelo egoísmo. O orgulho e o egoísmo não sufocará para sempre, porque é a lei divina. E aí eu não sei se vocês se lembram, reportando um caso recente de um homem que foi agredido por um político, um mendigo, por ter agredido um cachorro, que inclusive foi batizado pela mídia de Chico. E isso foi filmado e ele se sentiu como se fosse defensor dos animais. Mas eu fiquei questionando o seguinte: o que levou aquele homem naquela condição, quando o homem, naquela condição, geralmente tem o cão como amigo? Qual o grau de desânimo, de destreza, de frustração que tinha aquele homem para chegar a tamanha situação? E a mídia falou do cachorro que foi recuperado, mas ninguém nunca se preocupou em cuidar daquele ser que também precisa de ajuda. Então, nós ainda estamos na fase como já foi dito em palestras anteriores, de acusar, de jogar pedra, mas nós não temos ainda o amor suficiente para compreender as dores do ser humano que leva a tais situações. Então, quando ele fala aqui que muitos, às vezes, se deixam, direcionam seu amor, e aí já é o espírito Fenelon que fala, que muitos direcionam o seu amor para os animais, para coisas materiais, para as plantas, de uma forma extrema, se negando a amar a humanidade, porque se diz decepcionado com a humanidade. Mas ele fala que mais cedo ou mais tarde não tem como sufocar isso, que é um desvio, porque a função nossa é exercitarmos um amor junto aos nossos irmãos. E o próprio Cristo disse: amai o próximo como a si mesmo. E aí o Espírito Fenelon fala que há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação é repugnado, porque eles temem partilhar as suas afeições com outros espíritos, e ele lastima: pobres homens. Ele também fala, o Espírito Fenelon, que os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Mas os rebeldes viciosos deverão reformar-se quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que quereis que vos seja feito, mas fazeis ao contrário todo o bem que é possível ser feito. Então, nós estamos vendo em tempos de pandemia muitos que se propuseram a ser fraternos, solidários, ajudar
a se compadecer com situações. Hoje mesmo eu vi uma enfermeira que, para chegar a um senhor de 100 e poucos anos, ela colocou pedras para que o carro chegasse, já que a estrada era muito difícil, para ter acesso a vacinar aquele senhor. Então o amor significa muito mais do que a obrigação. E nós vamos ver aqui que Fenelon afirma que a terra, morada de provação e exílio, então purificada por esse fogo sagrado, que será o amor, verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a resignação, o sacrifício, todas as virtudes filhas do amor. Então veja aí, vamos repetir. Então ele diz, quais são as filhas do amor? A caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas são filhas do amor. E ele ao final lembra que o João Evangelista, no final da sua existência, já velhinho, que não podia mais fazer as suas pregações, diz que todos que chegavam até ele dizia: meus filhos, amai-vos uns aos outros. E o Espírito Sanson também na sua mensagem diz: amai todos para seres amados. Então nós podemos perceber aqui que esse trecho, essa parte da lei do amor, ela merece de nós uma atenção muito especial. Muitas vezes a gente passa batido, tem muita coisa, tem muita palavra, mas são 3 reflexões, se nós analisarmos todos os 3 espíritos, com a sua chegam ao mesmo propósito, que é nos convidar ao exercício do amor, à prática do amor, à necessidade de vencer a nós mesmos, a necessidade de acolhermos, de amar o próximo, e que o caminho da felicidade, o caminho da paz passa por esse exercício. E vejamos que ele começa, nós podemos começar desenvolvendo alguns, como ele diz, alguns filhos do amor. A paciência em casa, o devotamento, e essa prática de devotamento nós estamos vendo na ciência, entre os pesquisadores, entre os médicos, a abnegação, a renúncia, a resignação, que nesse momento de crise, e desse momento que estamos vivendo, é tão necessário para que não venhamos a entrar na revolta, no desespero. Então se faz necessário que nesse momento possamos rogar a todos aqueles que amam mais que nós, a exemplo do Mestre Jesus e seus mensageiros, que nos ajudem a amar, partindo daquele BIP, benevolência para com todos, indulgência e perdão das ofensas. Que possamos pensar e colocar em prática essa lei que vai nos trazer a paz e a certeza de dias melhores. Votos de muita paz, que Jesus nos abençoe e que Maria, Mãe de Jesus, ilumine o nosso Brasil e o nosso planeta Terra.